não resolve o problema a terem dinheiro para si. Como é óbvio, não vai resolver os problemas todos. O problema do desemprego em Portugal só se vai combater com, de facto, com o crescimento económico e as reformas estruturais que o Governo estará a fazer vão permitir isso no espaço de um ano, penso eu. Isto é uma medida e é um problema muito intenso, um problema muito transversal, que abarca várias áreas que podem criar emprego para os mais jovens. E é um primeiro problema na história que conheça, uma oportunidade que eu considero histórica, porque vai permitir criar oportunidade de emprego para cerca de 90 mil jovens. Destina-se jovens com menos de 25 anos, salvo algumas exceções, e sobretudo tem como vantagem promover, por exemplo, os estágios, mas não fica por aí. Isso já existia. No fundo, o que se está a fazer é promover incentivos à contratação dessas pessoas após o estágio. O estudo internacional, a experiência internacional diz que os estágios, quanto mais longos forem, quanto mais tempo as pessoas passarem na empresa, maior vai ser o investimento da empresa nessa pessoa e mais fácil vai ter a sua contratação. Ou seja, a probabilidade de contratação é muito superior. O Estado aquilo que está a fazer é dar às empresas a oportunidade de ter um estagiário e depois incentivar aquelas que os contratarem, por contratos a termo ou até sem termo, que lhes vai dar, no fundo, mais de 6 meses de financiamento, ou então vai-lhes reduzir os encargos sociais dessa contratação. Além disso, cria um conjunto de facilidades no empreendedorismo, no apoio ao crédito, no apoio ao microcrédito, na formação profissional on-job, ou seja, no fundo vai permitir que 90 mil jovens com menos de 25 anos, num total de 160 mil que estão desempregados jovens, possam criar, claramente, uma oportunidade de emprego para as suas vidas. Durante este ano vai manter essa gente que saiu das faculdades, não só das faculdades, estão desempregadas, que possam ter uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Isto não é mais do que uma janela de entrada no mercado de trabalho. Uma janela de entrada que é uma boa notícia para os desempregados jovens, ou não, Stefano? Nós gostávamos muito que fosse uma boa notícia. O desemprego jovem em Portugal atinge os 36%, mais de 36%. Somos dos países da União Europeia com mais desemprego jovem, pior que Portugal, só Espanha e Grécia, e precisávamos mesmo de medidas para o emprego. Acontece, pois, este programa repete, em grande medida, aquilo que foram as iniciativas de emprego de 2009 e 2010 do governo Sócrates, que tiveram o resultado que está visto, ou seja, nenhum. E é uma iniciativa que assenta sobre estágios, ou seja, não só repete modelos que não tiveram qualquer resultado, como é essencialmente de estágios. E há imensos jovens em Portugal que têm uma coleção de estágios infindáveis e nunca conseguiram ter um emprego, ou seja, nunca conseguiram entrar no mercado de trabalho. Com a promessa de que aceitar trabalho precário e aceitar trabalho por baixo salário, muitas vezes pessoas muito qualificadas entrariam no mercado de trabalho, temos um exército de jovens que não consegue nunca autonomizar-se, que não consegue nunca passar dessa situação do desemprego para o estágio precário, estágio precário, sempre com remunerações muito vastas. Há, aliás, em programas deste governo, situações verdadeiramente de abuso, como pedidos, ofertas para mestres, pessoas com mestrados e viatura própria a ganharem salário mínimo nacional. E, portanto, este programa, por um lado, oferece mais estágios, aquilo que já se conhecia que não deu resultados para integrar no mercado de trabalho os jovens, e, por outro lado, o que faz é algo extraordinariamente perverso, que é utilizar os jovens dessa geração que não tem tido perspectiva e não tem a oportunidade de entrar no mercado de trabalho como pressão para baixar os salários. Porque as próprias medidas do governo que são apresentadas são medidas que se aplicam para salários baixos, obrigam à baixa de salários, ou seja, permitem que as empresas contratem por quase nada, emprego de saldo, profissionais altamente qualificados, sem lhes darem nenhuma garantia de continuidade do emprego no futuro, portanto são estágios que acabem, e por outro lado, pressionando todos os salários de todas as gerações para baixo, uma vez que é possível ter pessoas com muita qualificação a trabalharem pelo salário mínimo. Portanto, é isso que este programa... para baixar os custos do trabalho. Esta intervenção da Sra. Deputada Catarina Martins teria todo o sentido se fosse feita no tempo do governo anterior. Porque há aqui uma grande diferença. Não, a Sra. Deputada não deve ter lido ainda as medidas, eu admito isso, mas aqui há uma grande diferença que eu procuro explicar. Esta é a grande diferença, e está a falar só de 1/3 de todo o programa. Os estágios são apenas e só 1/3 de todo o programa, e a grande motivação e a grande diferença é que aqui há um incentivo claro para que as empresas contratem os jovens após o estágio. E essa é a grande diferença do programa. Eu concordo. Não resultou até agora, e não tem nenhum compromisso sobre o emprego, não exigem contratos. É super contrato a ter. Não, senhor, não, está enganada. O programa anterior, que teve uma baixa TSU, era para contratos sem termo. E isso não funcionou porque as empresas para contratos sem termo, apesar de terem a baixa da TSU, não contrataram. Este aqui é para contratos a termo e também sem termo. É para os dois tipos de contratos. E a grande diferença é que aqui há um incentivo claro para que as pessoas
pequenas empresas, ou seja, só se contratarem para mais 2 anos, a seguir ao estágio, é que as pessoas ficam com subsídio suplementar àquele que foi o estágio. À partida oferecem toda a vantagem às empresas, sem qualquer contrapartida. E depois, talvez, oferece uma vantagem aos jovens que neste momento estão desempregados ou das faculdades. E mais do que isso, estamos a falar, e repito, este detalhe é importante, isto é apenas 1/3 de todo o programa, porque depois o programa tem outras áreas que são tão importantes como esta, que é o apoio à contratação, estamos a falar dos estágios, do passaporte para o emprego. Temos o apoio à contratação e ao empreendedorismo, que é a criação de empresas, há também uma parte muito específica para apoio às associações juvenis e de estudantes, que aqui é histórico na agricultura, na industrialização, na internacionalização de empresas, e há outra muito clara que é de apoio ao investimento de jovens que façam investimentos na criação de negócios, na criação de empreendedorismo. Ou seja, há aqui 3 áreas fundamentais que todas irão juntar com o crescimento económico podem resolver o problema. Mas eu pergunto, à senhora que não diz, mas então diga-me uma coisa, o país precisa de medidas para combater o desemprego jovem, de reformas estruturais, tem aqui um plano histórico que vai aproveitar 350 milhões de euros para chegar a 90 mil jovens portugueses. Eu não acredito que o Bloco de Esquerda não olhe para este programa e não veja uma única coisa boa. Porque afinal só critica. Eu fiz 35 propostas da minha mão para estas propostas. Eu do Bloco não vi nenhuma. Mas eu só quero ver o que é que tem de positivo uma diga-me apenas. Temos feito várias. Eu lembro que nós, por exemplo, em várias áreas de atividade, temos dito que tem que se trocar os estágios, as bolsas, todas as formas de trabalho precário e barato, de trabalho extremamente qualificado, por contratos de trabalho a sério. E temos dito, porque os jovens têm direito, naturalmente, a contratos de trabalho, a serem valorizados enquanto os profissionais que são, a terem uma entrada a sério no mercado de trabalho. E dizer que este argumento permanente de que os jovens devem aceitar trabalho cada vez mais precário e mais mal remunerado, porque é a forma de não ficar no desemprego, é um argumento falso. Porque o que temos é que ao longo do tempo, desde 2013 até agora, as desculpas dos sucessivos governos, PS, PSD, CDS, têm sido que se o emprego for mais precário, haverá mais emprego. Eu hoje até trouxe um gráfico, não é coisa que eu costumo fazer, que mostra. Não sei se é possível mostrar, mas tem as várias medidas que foram tomadas sobre o Código de Trabalho. E nas várias medidas, sempre que foi tomada uma medida, ou sobre o Código do Trabalho, ou de estímulo ao emprego jovem através da precariedade, sempre que essas medidas foram tomadas, o desemprego subiu. Subiu sempre. O desemprego sobe em escalada sempre que se precariza o emprego. Portanto, a precarização do trabalho é mais desemprego. Mas o que o Sr. Estado vem aqui dizer é que numa altura tão grande de desemprego, os jovens naturalmente terão um contrato precário. Só que o problema é que mais precários, mais desemprego. É o que nos diz a estatística. O Bloco de Esquerda que não cria emprego, quer forçar as empresas a criar emprego e o Estado, porque vocês cabem todos no Estado com contratos para a vida. E há aqui um engano muito grande da esquerda em Portugal. O que os jovens querem não é um contrato para a vida. Os jovens querem uma oportunidade de trabalho, de mostrar o seu valor. E os jovens também querem entrar no mercado de trabalho. E por vocês parece que não entravam. Longe de mim falar em nome de qualquer geração, seja ela qual for. Mas digo-lhe uma coisa, o que nós sabemos, e sabemos porque é a vida concreta das pessoas que nos chega todos os dias, é que as pessoas mais jovens estão desempregadas, depois arranjam pequenos empregos precários ou colecionam estágios durante períodos curtos, com salários muito baixos, sem autonomia e sem qualquer perspectiva. Essa é uma grande mudança. E o que os senhores fazem é oferecer mais. E mais do que já foi tratado e não resultou. Deixe-me só explicar isto. É que a seguir aos estágios, agora eu dou razão nisso, porque agora há uma grande diferença neste programa, é que a seguir aos estágios há um contrato. E não é um grande... não, basta ler. As empresas recebem a segunda parte do estágio, se fizerem um contrato de 2 anos com as pessoas, ou então que façam um contrato sem termo. Mas podem aproveitar o programa sem qualquer garantia de futuro. Ou seja, as empresas têm na mão a capacidade de contratar já, a preço de saldo, de uma forma precária, sem qualquer compromisso para o futuro, só se eventualmente se quiserem. E numa época de recessão económica, quando os senhores estão a criar a melhor recessão no país da nossa democracia, em que a economia não cresce, acredita mesmo que sem pedir qualquer tipo de garantia, estes estágios baratos, mal remunerados, se vão transformar em qualquer outra coisa. Não só a economia precisa crescer, a economia precisa crescer e precisa ter emprego. Eu vou dar um exemplo concreto, porque é preciso também conhecer a realidade, não é só... Um exemplo concreto. É um exemplo muito concreto. Uma empresa vai recrutar um estagiário, que tem um estagiário de 3 meses ou 6 meses, às suas expensas, ou até de valor, que é injusto para os jovens.
tiver um incentivo para ter um estagiário que é pago, que é remunerado, que sabe que vai ficar 6 meses ou mais, neste caso, pode ficar até 1 ano com este apoio e fazer um contrato de 2 anos ou até um contrato sem termo, tem muito mais incentivo a investir nesse estagiário. O estagiário não pode ser um imbecil que anda ali, isso não é tem que ser alguém que se deve envolver. Isso é fazer projetar, quer dizer, muitos concretos. Agora há uma coisa, Paulo, deixa-me só dizer isto. É que nós estamos a falar de um programa transversal que vai desde a indústria, dos estágios, da formação on job que eles vão receber para isso, da criação de novas empresas, de financiamento, de linhas de crédito, para que jovens possam, através de cooperativas, através das suas empresas, fazer investimentos e contratarem outros jovens. Isto é tão largo, uma banda tão larga, eu não posso aqui de elogiar a forma como o Ministro Miguel Galva, Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro, liderou este processo com uma política de juventude transversal, vai de uma ponta à outra do Governo, vai da indústria à economia, às IPSS. Ainda o Ministro Miguel Galva, temos visto, mas independentemente disso... Isto é justo, isto é muito justo. Perguntava porque é que, antes de ouvir o exemplo da Sra. Deputada, isto é com verbas do Fundo Social Europeu, Não só. Mas em grande parte, porque é que não se fez antes? Não sei, este governo está em que é que o governo vai ter aqui este governo este governo tem que estar em funções há 1 ano, este governo está a fazer reformas estruturais que permitam que esta crise volte a acontecer em Portugal. Porque há uma coisa que não temos dúvidas. A receita que nos trouxe até esta crise não é a receita que nos vai tirar daqui. Ao contrário do que o PCP pensa, o Bloco de Esquerda e o PS, acham que aquilo que nos trouxe à banda da outra nos tira deste problema. E o PSD, o governo de coligação, tem feito reformas estruturais cuja própria elogia todos os dias. São aquelas que vão impedir no futuro de voltar a cair nesta situação. Esta medida, não, claro, é óbvio que esta medida não vai tirar a margem do desemprego, mas vai aliviar uma faixa muito importante da população durante o próximo ano. E é esse o objetivo concreto. E, aliás, isto usa verbas do FEDER, do Fundo Social Europeu e também verbas do Orçamento de Estado. E que é a forma como é financiado e também porque aproveitou a oportunidade que a Comissão Europeia deu, através do Nuno Barroso, de renegociar e reprogramar os fundos comunitários dirigidos àqueles países da convergência, os países da coesão, que precisam de criar emprego através das políticas políticas. Um outro exemplo que há bocado tinha na Gostaria de dar um exemplo concreto, porque o Sr. Deputado falou-nos de exemplos, ou seja, coisas que lhe parece que podem ser possíveis. Vamos falar do que está no terreno. Um anúncio, uma oferta de emprego para um arquiteto, portanto um curso com 2 ciclos e depois fizemos para estar na ordem, não é? Um mestre que entrou na ordem dos arquitetos, em que a empresa paga 500, a empresa oferece 500 euros, com o programa de estímulo à empresa, na realidade só paga 250 euros por mês. Ou seja, os programas que o Governo tem implementado no terreno têm servido para contratar jovens extraordinariamente qualificados a preço de saldo. Este programa agora tem duas vertentes em que se paga às empresas e a única contrapartida que as empresas têm é contratar a preço de saldo e completamente precário. Ou seja, o dinheiro que é dado às empresas não é preciso haver qualquer segurança nem qualquer solução. E depois mais empréstimos. Eu devo dizer que quem já teve que pedir empréstimo para estudar, pedir também empréstimo para começar a trabalhar, numa altura de recessão económica, pergunta-se como é que alguma vez os jovens podem realmente ter autonomia, ter trabalho e ter emprego. E dizer também o seguinte, o Bloco de Esquerda tem defendido o uso dos fundos comunitários para gerar emprego. Então esse é o ponto positivo que encontra nesta medida. O problema é a forma como lá chegamos. O que nós consideramos é que tem de ser investimento em áreas que provoquem crescimento da economia, para criar emprego de uma forma sustentável. E não dar dinheiro às empresas para poderem ter durante alguns meses a preço de saldo jovens altamente qualificados, porque aí não se resolve o problema da economia, não se resolve o problema dos jovens. Já vê que as empresas criam emprego. Isso é importante. Agora, a senhora está no Brasil e dissesse isso que estava a dizer agora, aos jovens que estão a sair das faculdades, não têm emprego nenhum, nem um estágio conseguem ter, e são 160 mil. Isto é uma boa notícia para 90 mil jovens. Podem criar a sua oportunidade. E eu tenho a certeza que os jovens não há ninguém que não saiba já o que é que bem preparados. Não, mas isto é para jovens com menos de 25 anos, que saem agora das faculdades, ou que já tiram das suas universidades, dos seus politécnicos, jovens também sem formação superior, e que podem aqui ter uma janela de entrada. Podem ter até aos 25, depois não ganham nada. Também não têm emprego. Não, senhora deputada, podem ter a oportunidade de entrar, a economia vai crescer, podem ter acesso ao seu próprio emprego, por outro lado podem trabalhar para empresas, podem ter mais qualificação, mais formação. Há uma coisa que eu lhe garanto, é que no próximo ano há 90 mil jovens que não vão ficar em casa desempregados, que não vão estar à espera porque não podem ter o subsídio de desemprego e vão ter uma oportunidade ativamente de trabalhar. À conta deste programa é quantos salários é que vai, quanto mais precarização é que vai aparecer no mercado de trabalho, e são coisas isso é uma verdadeira falácia. Eu quero ver aqueles 90 mil que vão ser contratados, que vão ter uma oportunidade de aprender e não perder as suas competências. É completamente dizer às pessoas têm uma grande oportunidade por parte de um programa destes, que é elogiado
apoiado por todas as confederações. Desde Não, não a é. UGT, Não, os não é. patrões, toda a gente, só tem que ter Não, uma energia. Alguns apontam uma falha ou outra. O Bloco, nenhuma coisa boa consegue apontar. Mas claro, um bocadinho mais. Para acabar, Sr. Deputado, estava a falar em demagogia. Sim, o que é preciso dizer o seguinte: oferecer estágios agora, às jovens até aos 25 anos, para depois se desistir de qualquer ideia das pessoas terem trabalho e emprego, e esses jovens até aos 25 anos serem uma desculpa para se precarizar mais o trabalho e para se baixar mais os salários, aliás, no seguimento do que disse António Borges, o Ministro Sombra deste Governo, e como eu gostava de ter ouvido hoje a Sombra dizer deste Governo é o passado que nos deixaram. que não queria baixar salários, usar os jovens para fazer isso, é completamente demagógico. Isso é que é Não resolve a demagogia. situação de ninguém, nem agora, nem no futuro. É desfazer o trabalho, é precarizar o trabalho e é aumentar o desemprego. É aumentar o desemprego. São mais de 200 mil desempregados desde que chegaram ao governo. As soluções. Meus senhores, muito obrigado, agradeço os esclarecimentos que nos trouxeram. Este programa Entre as Funções, no mês que vem, se não estou em erro. Espera-se nos próximos 30 dias, a partir daí, entre funções. E, aliás, deixa só acrescentar que este programa vai ter uma avaliação mensal dos objetivos que está a cumprir e da capacidade que tem de chegar às pessoas. Ficamos também à espera dessa avaliação, meus senhores. Muito obrigado.